Na aula, eu deixei uma lista de exercício para vocês a respeito de temperatura e conversões. Quando a gente fala que uma coisa é quente ou fria, a gente tem uma noção porque a gente sente. A gente sabe mais ou menos o que é uma coisa quente, o que é uma coisa fria. No entanto, isso não é uma coisa tão precisa. Por isso que existem os termômetros para medir a temperatura. E aí, quanto maior é o valor daquela temperatura dada no termômetro, maior é a temperatura de determinado corpo. Então, vamos supor, se eu meço a temperatura de um determinado objeto, ele está com temperatura de 30 e outro está com uma temperatura de 20 graus Celsius ou 30 graus Celsius, eu sei que o primeiro está mais quente do que o segundo, porque o valor é maior. E quando a gente fala sobre temperatura em escala microscópica, o que significa isso? Todo o corpo ele é constituído por pequenas partículas. Então, se eu tenho um pedaço de madeira, por exemplo, lá dentro, se eu olhar por um microscópio, eu consigo ver que existem pequenas partículas nele, que são os átomos e moléculas. E esses átomos e moléculas, eles não estão paradinhos, eles estão se movimentando. Ou está se movimentando muito rápido, ou está se movimentando um pouco devagar. Quanto mais rápido é o movimento desses átomos e moléculas dentro do corpo, eu falo que maior é a temperatura daquele objeto. E quando a gente fala sobre temperatura, a abreviação que a gente usa é a letra grega θ. Essa bolinha cortada chama θ e simboliza temperatura. Tá? Então, ao invés de eu ficar escrevendo temperatura, eu vou escrever só a letrinha. Tá? Então, quanto maior a agitação desses átomos e moléculas dentro do corpo, maior a temperatura. Quanto menor, menor a temperatura. Então, se tem um corpo que está movimentando, os átomos estão movimentando muito rápido, ele é um corpo denominado quente. Se está movimentando um pouco devagar, então ele é denominado frio. Aí, o que acontece? As unidades de medida de temperatura, as mais utilizadas e que a gente está estudando, são três. A primeira é a que a gente utiliza aqui no Brasil, chamada de graus Celsius. A segunda, graus Fahrenheit, é a que a gente utiliza em países de língua inglesa. Então, os Estados Unidos, por exemplo, a maioria dos países de língua inglesa usa esse graus Fahrenheit. E a outra é o Kelvin. O Kelvin ele é mais utilizado em comunidade científica. O que significa isso? Faculdade, pesquisadores que precisam estudar uma determinada coisa que tem a ver com temperatura, quando eles vão escrever os artigos, ou seja, os textos explicando as suas teorias, eles escrevem as temperaturas em Kelvin, porque como é uma unidade de medida mundial, então todo mundo consegue entender. E aqui é a sacada para vocês entenderem o motivo de ter mais de uma unidade de medida de temperatura. Assim como tem mais de uma unidade de medida de comprimento, por exemplo, tem metros, centímetros, quilômetros, eu tenho mais de uma para temperatura. Porque quando eu falo 22 graus Celsius, para uma pessoa que mora em um país que usa Fahrenheit, às vezes ele não consegue entender. Então, daí tem a necessidade de fazer a conversão, ok? Aí, o que acontece? A gente tem uma relação que eu estou marcando aqui em verde, que é a relação das conversões de temperatura. Aqui eu tenho os três tipos de unidade de medida de temperatura, que é o Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E se eu quiser transformar um valor em outro, basta utilizar duas dessas relações. Então, eu sempre vou pegar aos pares. Por exemplo, aí eu trouxe os exercícios que eu mandei para vocês na última aula, e aí a gente resolve eles.
Olha, se eu quero converter 23 graus Fahrenheit em Kelvin, eu vou utilizar dessa relação em verde aqui, as relações, as frações que tem Fahrenheit e Kelvin. Então, eu vou escrever a segunda e a terceira. Eu vou escrever exatamente como está ali, porque essa é a fórmula utilizada para poder fazer a conversão de Fahrenheit para Kelvin. Então, eu vou escrever. Aí, eu vou lá, ó, θ F menos 32 dividido por 9. Igualzinho está lá no verde. θk menos 273 dividido por 5. Ok. Aí, como eu tenho o valor em Fahrenheit, então eu vou substituir no lugar de θ F, eu vou colocar 23 graus F. Aí eu vou falar, ó, 23 menos 32 dividido por 9 igual. Aí θk eu não sei, é quem eu quero converter. Aí eu copio igual tá. θk menos 273 dividido por 5. Aí tá vendo que aqui, ó, eu tenho uma subtração para ser feita. 23 menos 32. Então eu vou fazer ela. Aí vai ficar, olha só. 23 menos 32. Como eu tenho sinais diferentes, eu devo subtrair e dar o sinal do maior. Como assim? Eu vou fazer 32 menos 23. Quando eu faço isso, dá 9. Ó, deu 9. Só que, olha só, o maior valor é 32. E 32 é negativo. Então, a resposta é menos 9. No entanto, você pode fazer como se fosse dinheiro também. Como eu acho que a gente tem mais costume quanto a isso, né? Nas outras aulas. Então, olha só, tenho R$ 23, estou devendo 32, então eu pago os 23 e ainda fico devendo R$ 9. Pode pensar assim também. Aí dividido por 9, agora eu vou só copiar o que eu fiz. Ó, tô copiando. Agora eu vou continuar a resolução. O próximo passo é analisar. Eu tenho duas frações com denominadores diferentes. A primeira fração tem denominador 9, a segunda fração tem denominador 5. Aí, o que eu devo fazer? Olha só, multiplicar cruzado. Eu vou multiplicar cruzado. Aí, eu sempre começo para onde tem a letra. Olha só, aqui tem a letra θk, então eu vou começar a multiplicar daqui. Aí vai ficar 9 vezes θk, dá 9 θk. Agora eu vou multiplicar o 9 com 273. Vou fazer 9 vezes 273, dá 2.457. Só que sinal negativo aqui, aí eu vou corregar ele. Menos 2.457. Igual. Agora eu vou multiplicar o outro lado, ó. 5 vezes menos 9. Positivo com negativo dá negativo. E 5 vezes 9 dá 45. Certo? À medida que for tendo dúvida, vai falando. Aí, olha só. Agora eu vou separar letra de número. A letra vai ficar no primeiro membro e o número vai ficar no segundo membro. Aí, olha só, o que a gente tem de letra, né? O 9, o θk é uma letra, só que o 9 está multiplicando ele. Então, eu vou deixar ele no primeiro membro, que é o lugar das letras. Então, eu deixo lá, 9 θk. Igual. Agora os números, ó. Menos 45 está depois do igual, então eu vou copiar. E o menos 2.457 é um número. Então, eu tenho que passar para o segundo membro, que é o lugar dos números. Só que se eu mudo de lugar, eu troco o sinal. Tá negativo, vai para lá.
positivo. Agora eu vou fazer, ó, 9 teta K igual, mesma coisa, ó. Devo R$ 45, mas eu tenho 2.457. Então, eu consigo pagar toda a minha dívida, né? Porque eu tenho mais dinheiro do que eu devo. Então, eu vou pagar, se eu pago é positivo, e quando eu subtrair esses dois valores, dá 2.412. Beleza. Continuando, ó. Agora, observa que o 9 multiplica θk. Aqui, ó. Aí, quem está multiplicando vai passar dividindo. Então, o θk vai ficar sozinho. Aí vai ficar 2.412 dividido por 9. Quando eu divido esse valor por 9, resulta em 268. Esse é o valor da conversão. Como eu estou transformando de Fahrenheit para Kelvin, então a unidade de medida eu tenho que colocar. E ela é o Kelvin, ok? Aí, só presta atenção numa coisa. A gente falou nas 3 unidades de medida. Graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. Observa que o Kelvin não tem essa bolinha aqui, ó. Só o Kelvin que não tem. Os outros dois têm, tá? Então, essa foi a conversão da letra A. Agora eu quero saber se tem alguma dúvida para eu poder passar para frente. Bom dia para quem entrou depois, Gabriela, Leonardo, os dois Leonardo, Danilo. E aí, tem alguma dúvida? Tá tudo ok? Tranquilo? Já tinha feito, já tinha chegado nessa resposta? Posso passar para frente? Letra B, ele pede para fazer a conversão de Kelvin em Fahrenheit. Então, é o oposto do que a gente fez na letra A, né? Na letra A, a gente fez de Fahrenheit para Kelvin, e aqui a gente está fazendo o contrário. Quando a gente faz sempre de Kelvin para Fahrenheit, a gente sempre vai pegar as duas últimas frações daquela tabelinha das conversões. Então, eu vou copiar ela e substituir, nesse caso, eu preciso substituir o valor de 313. Como ela é Kelvin, então, θK, ou seja, a temperatura que eu tenho é em Kelvin, vale 313K. Então, esse é o valor que eu vou substituir na minha relação. Mas o procedimento é o mesmo, e tanto é que a resposta tem que dar 23 graus Fahrenheit. Se não der, significa que tem algum erro. Ops! Não é a mesma coisa, não. Estou falando asneira. Seria a mesma coisa se fosse 268, né? Não é. Então, o que é igual ao outro? O que é igual é que a gente vai utilizar as mesmas frações. Então, eu tenho lá θF menos 32 sobre 9. Copiei a segunda. Agora eu vou copiar a terceira. Igual θK menos 273 sobre 5. Aí, que nem o procedimento anterior, eu preciso substituir o valor de θK aqui na minha fração. Então, eu vou substituir. Então, eu vou copiar todo mundo e depois só vou fazer a substituição aqui, ó. No lugar de θK, eu vou pôr 313. Então, ficou θF menos 32 sobre 9, igual 313 menos 273 sobre 5. Mesma ladainha, pessoal. Ó, eu tenho uma subtração, devo fazer. Então, eu vou copiar todo mundo até chegar lá. Ó, tô copiando. Igual
313 menos 273. Isso é uma subtração normal, que a gente tem conhecimento, né? Que dá 40, dividido por 5. Agora eu vou continuar. Aqui, mais uma vez, eu tenho, como fala? Denominadores diferentes, um é 9 e o outro é 5. Daí eu vou multiplicar cruzado. Detalhe, eu vou fazer isso com vocês. Quando o numerador der para dividir pelo denominador e dar um valor inteiro, então você pode fazer essa divisão. Fica até mais fácil. O que eu estou falando? Ó, 40 dividido por 5 dá um valor inteiro, que é 8. Então, se der, você já pode dividir, porque vai ficar bem mais fácil. Você vai trabalhar com um número menor. Então, ó, eu vou dividir isso. Copia todo mundo e dá a resposta da divisão, que é 8. Você poderia fazer do jeito anterior, que é multiplicar cruzado. Isso tanto faz. Mas eu acho assim mais fácil. Mas você opta do jeito que achar melhor. Aí tá, beleza. Só que aí a gente caiu no mesmo dilema, só que com um número menor. Aqui eu tenho uma igualdade entre fração, debaixo do 8 existe o número 1, e aí eu vou multiplicar cruzado. Aí eu sempre começo pela letra, então vai ficar 1 vezes todo mundo. 1 vezes θf e 1 vezes 32. Só que isso aqui é muito fácil, né? 1 vezes θf é θf, e 1 vezes menos 32 dá menos 32. Igual. Aí, ó, 9 vezes 8, 40. Não, não. 72. Vou ver ali. 9 vezes 8, 72. Tá vendo? Ficou mais fácil, os números ficaram menores. Aí a mesma ladainha, ó. Separa letra de número. Letra fica no primeiro membro, número no segundo membro. O que a gente tem de letra aqui é só θf, e ele já está antes do igual. Então, eu deixo igual. 72 é número e está depois do igual, copio. E o único que eu vou mudar de lugar é o menos 32. Ele está no primeiro membro, ou seja, ele está antes do igual, eu vou passar ele para depois do igual. Então, se é menos 32, vai para lá, mais 32. Ok? Então, ficou θf é igual 72 mais 32 dá 104. 104 graus Fahrenheit. Ok? Alguma dúvida quanto a isso? Posso continuar? Tudo certo? Bom, a letra C ela é um pouquinho diferente. Por qual motivo que ela é um pouco diferente? Porque ela fala o seguinte, ó. A gente vai fazer a conversão de 28 graus Celsius em Kelvin e em graus Fahrenheit. Então, esse exercício é que nem aquele exercício que eu dei na primeira videoaula para vocês. Ele é dividido em duas partes. Primeiro eu vou fazer uma conversão e depois eu faço a outra, porque são dois exercícios em um. Então, olha só. Então, eu já até escrevi aqui que a primeira parte consiste em transformar 28 graus Celsius em Kelvin. E a segunda parte consiste em transformar 28 graus Celsius em Fahrenheit. Ou então, também, você pode pegar o resultado, que vai ser da temperatura em Kelvin, e transformar para Fahrenheit também. Tanto faz. Então, vamos ver, passo a passo. Aquela tabela de conversão dizia o seguinte, que θc sobre 5 era igual a θ
Teta F, me corrija se eu tiver alguma coisa errando aqui, que eu não estou olhando nada. Às vezes a gente pode errar. Teta K menos 273 sobre 9. Opa, sobre 5. Sobre 5. Todo mundo está conseguindo ver a tela, né? Tá ok. Então, essa é a tabelinha de conversão que eu trazia lá no começo do PDF, beleza? Então, ó, se eu vou transformar 28 graus Celsius em Kelvin, eu vou utilizar a primeira relação, que tem Celsius, e a última. Só que como eu tenho 28 graus Celsius, então o valor que eu tenho é o valor de θc. Então, eu sei que θc vale 28 graus Celsius. Beleza, eu vou lá, ó. θc sobre 5 igual. Aí, vou utilizar a relação que tem Kelvin, que é a última. θk menos 273 sobre 5. Aí, no lugar de θc, eu vou pôr 28. Então, vai ficar 28 sobre 5 igual θk menos 273 sobre 5. Aqui passa a ser fácil passado. Por quê? Olha só, tá vendo que as frações têm o mesmo denominador, 5 e 5. Todas as vezes que você mexe com fração que tem o mesmo denominador, você simplesmente simplifica, ou seja, você corta. E aí ficou só o que está por cima, ó. Ficou 28 igual θk menos 273. Aí como resolve isso? Separando letra de número. Aí olha só como que fica, que bonito. Olha, letra fica no primeiro membro. E a única letra que eu tenho é θk. Se ele passa para o primeiro membro, ele tem que trocar de sinal. Então, vai menos θk igual. 273 já está depois do igual. Então, eu só copio menos 273. E o 28 eu passo para o segundo membro porque ele está no lugar de letra. Se ele vai para o outro lado, ele troca o sinal. Se ele é positivo, ele vai negativo. Então, menos 28. Aí ficou menos θk igual menos 273 com 28. O que que significa isso? Devo 273 e devo 28. Então, eu vou somar a minha dívida e como é dívida, ela é negativa. Então, quando eu somo esses dois valores, falando errado, quando eu somo esses dois valores, dá 301. 301, ok? Poderia pensar, é uma soma, né? Como eu estou somando dois valores negativos, eu somo e conservo o sinal, essa é a ideia. Aí a letra, ela nunca pode estar negativa, o número tudo bem, mas a letra não. Por conta disso, eu multiplico por menos 1 toda a equação, e aí eu vou fazer o seguinte, ó, menos 1 vezes menos θk vai dar θk igual. Menos 1 vezes menos 301 dá 301 positivo. Então, a resposta é 301 Kelvin, certo? Segunda parte, olha só. Se não tem, continuamos. Ó, a segunda parte do exercício consiste em transformar 28 graus Celsius em Fahrenheit. Aí, como eu falei para vocês, como os valores são os mesmos, eu poderia também transformar 301 Kelvin em Fahrenheit. Por qual motivo? Porque quando eu falo que 28 graus Celsius, ele é a mesma coisa que 301 Kelvin, que vai ser a mesma coisa da resposta da parte 2 em Fahrenheit.
Então, tanto faz ou eu transformar 28 graus Celsius em Fahrenheit ou 301 Kelvin para Fahrenheit. Então, é isso que você que vai escolher. A dificuldade do exercício vai ser a mesma, porque os denominadores são 5 e 9, então tanto faz. Eu vou fazer como aqui mesmo, ó, 28 graus Celsius em Fahrenheit. Então, vamos fazer. Mesma ladainha. Ó, eu vou pegar as relações que tem Celsius e Fahrenheit, só que eu sei que a temperatura em Celsius é 28 graus Celsius. Eu vou substituir, ó. Acabando com a voz. Vou pegar θc sobre 5 igual θf menos 32 sobre 9. Nossa senhora, minha voz tá falhando. Tá bonito demais. Ó, no lugar de θc eu vou pôr 28. Então vai ficar 28 sobre 5 igual θf menos 32 sobre 9. Só copiei. Agora, ó, denominadores diferentes, multiplica cruzado, dando preferência para o lado que tem a letra, que, ó, que é esse lado aqui. Então, daqui que nós vamos começar. Então, vai ficar, ó, 5, vai multiplicar todo mundo. Então, vai ficar 5 vezes θf dá 5 θf, menos do 32, e vai fazer 5 vezes 32. 5 vezes 32 é 160. Igual. Agora eu vou multiplicar o outro lado, ó. 9 vezes 28. 9 vezes 28 dá 252. Continuamos. E aí vai separar a letra de número. A única letra que temos é 5 θf. E ele já está antes do igual. Então vai ficar 5 θf igual 252. E o 160 passa para o outro lado, somando, porque ele está menos. Então, se ele passa para o outro lado, ele vai para lá mais. Então, 5 θf. Beleza, Leonardo, tranquilo. Deixa eu. Ih, aí eu vou somar 252 mais 160 dá 412. Então, igual 412. Aí, de novo, ó, o 5 está multiplicando, ele tem que passar dividindo para deixar a letra sozinha. Então, ficou 412 dividido por 5. Quando eu faço isso, dá 82,4 graus Fahrenheit. Ok? Então é isso, pessoal. Só isso. Tem alguma dúvida? Tá tudo ok? Bom, tendo feito todos aqueles exercícios de conversão, agora a gente vai meio que praticar um pouco como seria no cotidiano a ideia de conversão. Eu já comentei com vocês, acredito eu, que muitas vezes, por exemplo, em ruas do Rio de Janeiro, aqueles calçadões lá do Rio de Janeiro, muitos deles têm um termômetro nas calçadas e esse termômetro, como qualquer um outro, mede a temperatura. No caso, esse mede a temperatura ambiente. Então, essa temperatura, vamos supor que no dia está 40 graus Celsius. Então, vai aparecer o valor acompanhado da unidade medida, graus Celsius, porque a gente está no Brasil, certo? Mas pode acontecer também, por exemplo, em aeroportos, ou então em alguma cidade fora do Brasil, que tenha essas marcações. No entanto, não vai estar marcando em graus Celsius,
pode estar marcando em graus Fahrenheit ou em Kelvin. Em Kelvin não, porque Kelvin é mais uma linguagem acadêmica. Então, o Kelvin, ele é mais utilizado em artigos científicos. Então, vamos supor, um cientista, ele vai escrever sobre alguma pesquisa que ele realizou. E aí, essa pesquisa, ele precisa colocar o valor da temperatura de algum determinado objeto, em gás, por exemplo. Então, ele vai colocar essa temperatura em Kelvin, porque é uma unidade de medida padrão, que todo mundo precisa entender. Existe a necessidade de todo mundo conhecer o valor desse Kelvin, certo? Então, diante das necessidades que existem, e da aplicabilidade de Celsius, Fahrenheit e Kelvin, é que a gente aprende essas conversões. E como seria isso no cotidiano? Então, eu trouxe 4 exemplos para vocês fazerem, que é basicamente fazer a conversão, mas, no entanto, é necessário você interpretar a situação para ver como seria. Então, a número 1 diz o seguinte: a aeromoça avisou aos passageiros de um avião que a temperatura na cidade do desembarque era 41 graus Fahrenheit. Um passageiro desembarcou de bermuda e camiseta. Ele estava com roupas adequadas para o clima da cidade. Então, quando a gente usa bermuda ou camiseta, significa que o tempo está quente, está calor. E aí, o que que acontece? Hoje, por exemplo, tá frio. Eu tô aqui de blusa de frio, calça, e quando eu olhei o clima tá 22 graus Celsius. Então, numa temperatura dessa, não tá frio demais, mas também não tá calor. Quando a gente tem uma temperatura de mais ou menos 25 graus Celsius, 28 graus Celsius, já é um dia mais quente. Então, eu uso bermuda e blusa de alcinha, assim como um homem usa camiseta e bermuda. Então, a gente tem que saber o que seria 41 graus Fahrenheit em Celsius, porque para a gente tem noção o que seria quente ou frio. E, que nem eu falei para vocês, 22 graus Celsius já existe a necessidade de usar agasalho. E abaixo disso também, então vamos supor uma temperatura de 18 graus Celsius, temperaturas negativas também há necessidade de usar agasalho. Agora, acima de 28 graus Celsius, já pode usar roupas de verão, certo? Então, a ideia do número 1 é você fazer a conversão de 41 graus Fahrenheit em graus Celsius e analisar qual é o valor dessa temperatura em Celsius. Quando você obter esse valor, você vai saber se as roupas são adequadas ou não. E aí você vai me responder: sim, são adequadas ou não, não são adequadas. Ok? A número 2 é bem parecida com a número 1, só que aí ele diz o seguinte, ó, no jornal foi anunciado que a temperatura ao anoitecer será de 280 Kelvin. Ao sair de casa, você deverá levar agasalho? Justifique. Então, você está lá nesse lugar que a temperatura é 280 Kelvin. Você não tem noção que seria 280 Kelvin. Então, você vai ter que converter para uma coisa que você conhece. Então, você tem que converter em Celsius, porque o seu país usa graus Celsius e você tem uma noção melhor do que seria 280 Kelvin Celsius. Então, você vai converter e depois que fizer a conversão, a temperatura que você obter em Celsius vai ser capaz de justificar se é necessário você levar agasalho ou não, certo? Número 3. No rótulo do sorvete, há recomendação para mantê-lo congelado a menos 18 graus Celsius ou mais frio. Olha só, aqui a gente tem uma temperatura negativa. A gente sabe que abaixo de zero os números decrescem, são números negativos. Então, olha só o quão frio está isso aqui, menos 18, está bem abaixo do zero. Ou mais frio, ou seja, uma temperatura mais fria ainda, mais baixa ainda. Em países que utilizam a escala Fahrenheit, qual seria a temperatura recomendada? Em Kelvin. Então, aqui, a única coisa que você precisa é transformar menos 18 graus Celsius em Fahrenheit, e aí responder para o exercício, e depois menos 18 graus Celsius em Kelvin, e responder no exercício.
ok? Basta isso. E a última, um médico mede a temperatura de um paciente e obtém o valor de 104 graus Fahrenheit. Ele está com febre? Ó, para uma pessoa estar com febre, ela precisa estar com uma temperatura maior ou igual a 38 graus Celsius. Então, o que que você tem que fazer? Você vai converter 104 graus Fahrenheit em Celsius e descobrir qual que é o valor. Obtido o valor, se for um valor igual ou maior que 38 graus Celsius, sim, ele está com febre. Agora, se for um valor menor, ele não estará com febre, ok? Então é isso por hoje, espero que tenha ficado entendido e aguardo as respostas para esse exercício, tá bom? Então é isso, pessoal, até mais.